E aí, pessoal, tudo bem? Professor Renato Baggio mais uma vez aqui com você para nossa aula semanal de inglês, certo? E veja, a minha preocupação é essa, a gente tem aulas espaçadas, e aí faz quanto tempo que você viu a nossa aula de adjetivos? Porque o assunto de hoje ainda vem naquela pegada da variação dos adjetivos, dos graus dos adjetivos. Então veja, nós começamos essa prosa toda há um tempo atrás falando de adjetivos, definimos e tal, o macete da garota bonita foi muito top. Daí a gente começou a te explicar como os adjetivos variam, se eles não podem ir para o masculino ou feminino, se eles não têm plural. Que foi quando a gente entrou num assunto que também tem a ver com a aula de hoje. A gente entrou no assunto de graus dos adjetivos. A gente já estudou grau comparativo, ficou pendente o grau superlativo. Então vamos lá, dentro desse escopo de graus dos adjetivos. Veja, esse mesmo slide já foi usado antes. Por quê? Porque a gente ficou só com a parte de cima aqui. Eu te mostrei e fundamentei tudo que os adjetivos eles podem variar quanto ao grau comparativo e superlativo. Veja, o que era o grau comparativo mesmo? É quando você compara. Compara dois lugares, duas pessoas, duas situações, enfim, duas coisas, tá? Então o que acontece? O comparativo é sempre em relação a dois. O superlativo, ele tem dentro dele a palavra super, que a gente lembra do Superman, né? O super-herói more. Pois é, por quê? Porque super é extremo mesmo. Então os conceitos são parecidos com os da língua portuguesa. Agora vamos lembrar de um ponto aqui, porque eu quero que você reflita, eu quero que você entenda. Quando a gente falou de grau comparativo, comparative of, era comparativo de igualdade, equality, inferioridade, inferiority e superioridade. Superiority. E o que era importante a gente lembrar aqui? Eu sempre gosto de relembrar as coisas, né? Comparativo de igualdade nem sempre indica uma igualdade. Lembra disso? Ele só vai indicar uma igualdade se a frase for afirmativa. Comparativo de inferioridade não se trata de usar um adjetivo ruim, de eu falar assim, feio, burro, lento, fedido. Não, nada disso. Se trata de usar a palavra menos. Não importa se é menos bonito ou menos feio. Falei menos, eu caí aqui dentro. E, obviamente, então, que o de superioridade, que é o que a gente vê mais sendo usado, é quando eu falo a palavra mais. De novo, não tem nada a ver se o adjetivo é bom ou ruim. Mais feio ou mais bonito, eu estou dentro do comparativo de superioridade porque eu falei a palavra mais. Tudo bem. Agora veja, esses três conceitos cabem dentro desse escopo do comparativo. Mas quando eu falo em superlativo, superlative, olha como é que é a divisão dele. O superlativo ele é dividido em superlative of, superlativo de inferiority, como assim? E superiority. Como assim? Agora eu quero que você me diga, você reflita. Por que não tem superlativo de igualdade? Ora, pois, se o superlativo tem dentro dele a palavra super, que tem a ver com extremos, sabe o que é superlativo? É você olhar para o livro do Guinness, The Guinness Book of World Records. O livro Guinness dos recordes mundiais traz coisas como, por exemplo, o homem mais alto do mundo. Ou o homem mais alto vivo e o homem mais alto que já existiu. Traz lá o homem mais pesado do mundo, a mulher mais pesada. Traz, né? A gente tem lá, enfim, N recordes, tantos recordes naturais, como por exemplo, o animal mais rápido em terra do mundo, que é o guepardo. O animal mais rápido no ar, que é uma águia lá específica que atinge 250 km por hora num ataque. Então, enfim, você tem recordes naturais, e você tem recordes que as pessoas tentaram quebrar. Dos recordes mais curiosos até os mais bobos, né? A gente tem recorde da pessoa que fez a maior quantidade de abdominais, sabe assim, de exercício. Tem uns recordes assim. E enfim, se você olhar para aquele livro, você não vê nada igual com igual. O superlativo não aceita o critério de igualdade. Ele vai tratar de extremos, ou para mais ou para menos. Mas são os extremos. O próprio nome dele já sugere isso. Mas aqui eu tenho uma dica bem legal para te dar. Esse conceito aqui, eu aproveito aqui. Então o superlativo de inferioridade também tem a ver com a palavra menos. Só que agora vai ser o menos de todos. Lembrando que não precisa ser do mundo inteiro, tá?
Se você fala assim, o garoto mais alto do meu bairro, tudo bem, você fez uma delimitação geográfica, continua sendo superlativo, tá? E eu empresto os conceitos daqui, então o superlativo de superioridade também vai ter a ver com a palavra mais. Note, portanto, que eu tenho comparativo de inferioridade e superioridade, eu tenho superlativo com os mesmos nomes, de inferioridade e de superioridade. Tudo bem? E aí olha só como isso aqui já encurta bastante a nossa conversa. Então ele sofre só essa divisão que eu pontuei aqui, justamente por uma questão conceitual. Ou seja, superlativo não aceita a ideia de igualdade. E aí você já pode escrever aquilo ali que eu escrevi de vermelho aqui, nas suas anotações. Tá? Você já escreve aqui que esse cara tem a ver com menos e esse tem a ver com mais. Só que veja, o superlativo é você dizer assim, o garoto mais alto do bairro. A garota mais inteligente do bairro. Então quando eu digo ou quando eu dou uma ideia de plural, mas ainda assim eu tenho que colocar no extremo. Os garotos mais altos, as mais inteligentes, as meninas mais inteligentes. Veja que de qualquer maneira eu estou usando esse os, as, que é quem no inglês? É esse cara aqui, o artigo definido the. Que às vezes tem pronúncia de the, vai depender do que vem depois, mas eu quero que você saiba que é natural o uso dele no superlativo, porque ao tratar de extremos e dar essa ideia de exclusividade, eu vou ter que falar o, a, ou no plural, os, as. Tudo bem? Então esse cara é comum que ele seja usado com esses dois aqui. Legal? Vamos ver na prática como é que fica? Olha como ele tem semelhanças com o grau comparativo. Assim como lá no comparativo, o comparativo de inferioridade tinha uma única formulazinha, aqui também. E lá eu também não mexia no adjetivo, aqui também não mexo. Eu vou dizer o menos ou a menos qualquer coisa. É o menos ou a menos, não tem menos, por favor. Nada de menos. Eu tenho menos coisas para fazer. Parou, hein? Você tem menos coisas para fazer ou alguma coisa menos importante, não é menos. Então tá bom. Olha aqui, Olha na frase como fica fácil o uso do superlativo de inferioridade. Susan was the least worried student in class. E aqui, a gente não está deixando de falar de adjetivo. Eu vou precisar do macete da garota bonita para traduzir. É uma mistura de superlativo com o macete da nossa garota bonita para você traduzir a frase corretamente. A Susan era a o quê? Bom, claro que eu grifei aqui toda a estrutura, tá? Mas a Susan era a aluna. Aí lembra do macete da garota bonita? Então, aqui eu tô falando de aluna. O que vem na frente indica que tipo de aluna ela é. Então, a Susan era a aluna menos preocupada na sala, né? Na classe. Ou seja, aqui está no superlativo de inferioridade, a menos preocupada de todas. Agora é claro que isso é pouco usado, né? Porque se eu digo que fulana é a menos preocupada, eu digo que ela é a mais calma, né? Eu já venho pro mais, né? A mais zen, sei lá, a mais tranquila, né? Então realmente esse cara existe, o superlativo de inferioridade. Note a presença do artigo conforme eu disse, não tem como esquecer dele, né? É necessário ele ali. E aí o que acontece? Mas realmente o que a gente mais faz é usar esse carinha aqui, o de superioridade. Agora vem comigo. Lembra quando a gente falou de comparativo de superioridade que eu dividi o quadro em dois para falar de adjetivo curto e longo? Você lembra disso? Tá na nossa aula, é só você olhar de novo lá. Então até nisso eles são parecidos. Assim como no comparativo de superioridade, tá? O comparativo, eu ia dividir em adjetivo curto e longo, aqui eu também faço no superlativo essa divisão entre adjetivo curto e longo. Olha que molezinha, olha que bacana poder aproveitar algo que a gente já viu. Então agora, olha o que acontece. Deixa eu usar o nosso flip chart aqui para nos facilitar a vida. Tudo bem? Quando eu tiver um adjetivo, agora estamos falando de superlativo, hein? Não perde o foco, tá? Quando estivermos falando de adjetivo curto, você vai mexer nele. Tá vendo? Então dá para mexer no adjetivo. E aí o que acontece? No comparativo eu acrescentava ER. Aqui eu vou acrescentar EST. É sim, é daqui que você está pensando, né? É daí que surgiu a expressão the best, que eu falo da minha best friend. É daqui sim, tá? Ainda que esse caso aqui seja uma exceção.
Mas vamos pegar a mesma palavrinha da nossa aula de comparativo. Vamos pegar a palavra tall, que significa alto, alta. Se eu quero dizer o mais alto ou a mais alta, ou mesmo no plural, os mais altos, as mais altas, eu venho aqui e coloco esse EST. Só de colocar o EST junto dele, eu já trouxe para dentro dele a ideia da palavra mais. Porque comparativo de superioridade tem a ver com mais. Então, tallest, sozinha, essa palavra passou a ser mais alto. Então, veja aqui o exemplo. Steve is the tallest boy in his class. O Steve é olha onde eu vou agora, hein? O garoto mais alto da classe dele. Fácil, né? Isso para quando o meu adjetivo é curto, porque vamos passar um traço aqui que corresponde a esse traço vermelho aqui, ó. Parte de baixo agora. Eu estava na parte de cima. Parte de baixo. Quando eu tenho um adjetivo longo, tio Rei, o que você quer dizer com isso mesmo? Quero dizer palavra grandona mesmo. Palavra grandona. Palavra com várias sílabas. Vou fazer tradução literal do português. Só que eu vou dizer assim, ó. Agora tem que ter ideia de superlativo. O mais de todos. The most mais o adjetivo. O mais, a mais, os mais, as mais. Tá ali, ó. The most. Daí não mexo no meu adjetivo. Não mexo nele. E não posso misturar regras, tá? Eu não vou poder aqui embaixo pegar esse ST e colocar nele lá. Mas fica igual ao português. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó. Studying is one of the most important things to do in life. Ou seja, estudar é uma das. Pronto, cheguei aqui. Agora eu vou lá pro final, ó. Estudar é uma das coisas mais importantes para se fazer na vida. E é verdade, certo? Por que estudar é uma das coisas mais importantes para se fazer na vida? Porque ninguém pediu para nascer. Se ninguém pediu para nascer, já que a gente nasceu, que seja bom, né? E para você viver a vida do jeito que você quer viver, do jeito que você imagina que seja bom, o caminho mais rápido e honesto ainda é através do estudo, tá? Então fica a minha recomendação para você, que você possa estudar para ter o estilo de vida que você acha que você merece, para você poder dizer assim, então tá bom. É bom estar vivo, é bom, tá? E o caminho é esse mesmo. E aí olha essa tabela que não tem preço para você. Eu, de certa forma, no nosso flip chart aqui, eu te mostrei que o comparativo e o superlativo, comparativo de superioridade e o superlativo de superioridade, eles são parecidos. Porque os dois são divididos em adjetivo curto e longo, certo? Então os dois têm umas regras parecidas, então eu trouxe para a tabela isso para você. Veja, começam com aquelas mesmas palavrinhas, alto, grande, fácil, e COI pode ser a palavra tímido ou reservado, introspectivo. São adjetivos pequenininhos, curtinhos, então eles vão seguir uma regra do sufixo, a mesma coisa vale para o superlativo. Então eu vou pontuar aqui bem claro para você entender isso aqui, tá? Olha só, aqui eu estou falando de comparativo de superioridade, ó. E aqui eu estou falando de superlativo de superioridade também. Por isso que eles estão juntos, porque ele tem coisas em comuns. Eles dois têm coisas em comum. Veja, no tall eu não mexia nele aqui, eu só acrescentava o sufixo. Aquilo que eu faço para o comparativo, eu faço para o superlativo. Alto, mais alto do que ou mais alto. Superlativo. Aqui eu dobrava a última letra, porque termina em consoante, vogal, consoante e sílaba tônica. Então dobra aqui também. Se dobra no comparativo, dobra lá. Big, grande, bigger than, maior do que, the biggest, o maior. Easy, fácil, ó, se antes do Y tem uma consoante e eu troco por I, faço a mesma coisa aqui, antes de acrescentar o sufixo. Fácil, mais fácil do que, ou mais fácil. COI, reservado, tímido, introspectivo, ó, não mexi no Y, porque antes dele tem uma vogal. Não mexi aqui, não mexe aqui também. Coyer than, the coyest. E quando o adjetivo é grandão, se eu não mexo nele no comparativo, não mexo nele no superlativo também. Mais difícil do que o mais difícil. Exceções, a gente já tinha visto essa parte. Agora eu só acrescentei aqui as exceções do superlativo, para dizer, ó, o melhor, o pior, o mais longe, que nasceram das palavras good, bad e far. Bom, mal ou ruim e longe. Legal? Então note que é tudo muito parecido. E a gente vai ver, nesses minutos finais, a nossa aplicação disso no texto, porque eu quero que você perceba como é comum a presença dos graus dos adjetivos nos textos em maneira geral, tá? A gente já bate o olho aqui, já vê o less,
né, que significa a palavra menos, or more important, mais importante. E vamos ver se tem comparativo, se tem superlativo nesse texto aqui, tá bom? Ó, aqui já tem um, ó. Já identifiquei o ER aqui, ó, do comparativo. Few, pouco, pouca, poucos, poucas. Fewer, menos. Então, olha só. Leia comigo, porque além de tudo, a informação do texto é importante para você que não tem uma dieta muito regrada. Eu acho que não precisa andar na linha, mas também não pode sair totalmente dela, né? Veja comigo, ó. It's becoming more and more important to eat the right food. Experts say that the type of food you eat can damage your health. If you eat the right food, you will have a better chance of living a long and healthy life. Ó, legal, né? If you eat a lot of processed food, you will be more likely to have problems with your health. If people eat food with a lot of fat in it, they will have a greater risk of getting heart disease. In some countries, people eat less fat in their diet. Scientists have shown that fewer people get heart disease in these countries. E aqui a gente tem o better, batendo na nossa cara, a gente tem o greater, usando as regrinhas que a gente falou, e o texto está dizendo o seguinte: está se tornando mais e mais importante de comer a comida certa. Especialistas dizem que o tipo de comida que você come pode danificar a sua saúde. Olha o verbo modal aqui, ó. Se você comer a comida correta, você terá uma chance melhor de viver uma vida longa e saudável. Se você come muita comida processada, você será mais propenso, hein? Likely é a palavra propenso, provável. Então você será mais propenso a ter problemas com a sua saúde. Ó, se as pessoas comem comida com muita gordura, a palavra fat aqui é substantivo gordura, com muita gordura nela, elas terão um risco maior, ó, comparativo, de adquirir uma doença coronária, doença do coração, uma doença cardíaca. Tudo bem? Em alguns países, as pessoas comem menos gordura na sua dieta. Cientistas mostraram que menos pessoas têm problemas cardíacos nesses países. E o texto termina dizendo assim, ó. In Spain and Italy, for example, most people have less fat in their diets than people in England. And in England, the rate of heart disease is double the rate of in Spain or Italy. So if you eat less fatty food, you will live longer. De novo, comparativo. You will feel better, fitter, and have more energy if you change to a simpler and healthier diet. Meu Deus! Ó, comparativo de superioridade. Comparativo, 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 comparativo. Tudo em duas frases. Meu Deus, como isso é realmente comum nos textos, né? Então veja. Na Espanha e na Itália, por exemplo, a maior parte das pessoas tem menos gordura nas suas dietas do que as pessoas na Inglaterra. Comparativo de inferioridade. Menos qualquer coisa do que. Tá vendo? E na Inglaterra, a taxa de doença cardíaca é o dobro do que a taxa na Espanha ou na Itália. Eles falam muito da tal da dieta mediterrânea, né? Na Itália, que é muito saudável. Então, se você comer menos comida gordurosa, você viverá mais tempo. Você se sentirá melhor, mais em forma e terá mais energia se você mudar para uma dieta mais simples e mais saudável. É isso, terminamos a nossa aula com uma dica muito boa de alimentação. Ficamos por aqui e com você percebendo o exagero que foi, mas como realmente aquilo que a gente está te ensinando aqui é de um uso corriqueiro e muito recorrente da língua inglesa mesmo. Vejo vocês na nossa próxima aula. I see you. Bye!